Olá, meus amores, Tiele mais uma vez aqui, não é verdade? Para a gente dar continuidade nos nossos estudos. Hoje na aula de Geografia, a gente vai começar pela correção de ficha de atividade, tá? Página 103 e 104. A Tiele já resolveu aqui a cruzadinha, tá bom? Para a gente ganhar tempo. E a gente vai conferir com o que você anotou aí, tá legal? Então vamos lá. Primeira questão fala o quê? Complete a cruzadinha sobre os agentes de transformação das paisagens naturais e depois escreva as palavras usadas na cruzadinha para completar as afirmativas. Vamos aqui para a primeira, que é o quê? A erosão, tracinho, é causada pela água da chuva. Qual é o tipo de erosão? A pluvial, ok? Próxima, segunda. Agentes, tracinhos, são aqueles que ocorrem na superfície e atuam na transformação das paisagens naturais. Qual é? Os agentes externos, tá bom? Terceira. Quando o material do interior da Terra chega à superfície, chamamos de quê? De vulcanismo. Quarto pontinho. Qual porção do planeta Terra apresenta as maiores temperaturas? O núcleo. Quinta. Os tremores que podem destruir casas e abrir rachaduras no chão são chamados de terremotos. Sexta. A erosão provocada pelas águas dos rios é a erosão fluvial, ok? Na sétima, a gente tem o quê? A erosão, tracinho, atua no desgaste das regiões costeiras. Qual é o tipo dessa erosão? É a erosão marítima, certo? E oitava, a gente tem aqui o quê? Agentes, tracinhos, são aqueles que ocorrem no interior do planeta Terra e promovem alterações nas superfícies. Qual é esse agente? Os agentes internos. Tá legal? Conferiu o seu? Muito bem, vamos lá para a segunda questão. A tia ele vai apagar aqui. Pronto. A segunda questão está pedindo o quê? A seguir estão alguns termos relacionados aos processos naturais que causam transformações nas paisagens do planeta Terra. Identifique a origem de cada um deles, marcando I e N para os agentes internos, ok? E marcando E, X para os fatores de agentes externos, tá legal? Pronto, deu certo aqui. Vamos lá. O primeiro, o vulcanismo, ele é um agente externo ou um agente interno? É o quê? Interno. Então, você vai colocar aqui, ó, I e N, certo? A erosão eólica é X. O terremoto, IN. O intemperismo é X. A água e a gravidade é o quê? É X. O manto, IN. Chuva, neve e granizo é o quê? É X. E para finalizar aqui, rio e córrego é o quê? É X. Tá legal? Muito bem. Conferiu o seu aí? Show! Agora a gente vai entrar no nosso conteúdo de hoje, tá bom? Que está na página 290, aliás, 194,
tá? Ele agora colocou a página lá na frente. Página 194. E a gente vai falar hoje sobre os agentes, A gente vai falar sobre os desgastes das rochas, tá bom? Agora a gente vai trabalhar especificamente no desgaste das rochas. Vamos lá? Então, quando pensamos na palavra rocha, não é verdade? Imaginamos algo que seja muito resistente. Porém, aprendemos que elas podem ser desgastadas lentamente por elementos como a água e também por um outro elemento chamado vento, certo? Então, além da água e do vento, outros elementos atuam no desgaste das rochas. E é o que vamos aprender agora. Ao conjunto de ações que alteram as rochas, damos o nome de intemperismo, certo? Porém, como funciona o intemperismo? Vamos tentar entender esse conceito intemperismo, certo? Pensando em quê? Em uma rocha que fica exposta a grandes variações de temperatura entre o dia e a noite. Vamos lá? Observe as figuras a seguir. A gente vê aqui uma rocha, que está de dia, não é? E aqui a gente também tem a mesma rocha, porém, essa figura está falando o que é o quê? Noite. Tá bom? Bora lá. A primeira imagem fala o quê? Durante o dia, com a exposição a altas temperaturas, a rocha acaba aumentando o seu volume. Olha só. Na segunda imagem, a gente tem o quê? A rocha, à noite, quando as temperaturas caem, certo? Rapidamente, a rocha, ela entra, certo? Ela se contrai, gerando rachadura em sua estrutura. Durante o dia, com a temperatura altíssima, bem elevada, não é verdade? A rocha, ela vai crescer. À noite, quando a temperatura baixa, não é? Com o impacto dessa temperatura que estava altíssima, bem elevada, e com o passar das horas, essa temperatura baixa, fica frio, o que é que ocorre com a rocha? Ela sofre, não é, uma mutação de quê? Aqui de dia ela estava grande, não é? Quando chegou a noite, quando bateu a temperatura fria, certo? Ela se contrai, ela diminui, causando rachaduras, certo? Pequenas rachaduras nela. Na terceira imagem, a gente tem o quê? Rochas expostas à ação do calor e do frio, né? E acabam se rachando, formando blocos menores, como aqui a imagem mostra. Tá legal? Passando mais um pouquinho para baixo, a gente tem aqui uma informação, que é o quê? Para saber mais. Outro tipo de intemperismo está relacionado às características do relevo, tá? Em encostas muito íngremes, que significa o que íngreme? Que é muito inclinada, certo? Sendo difícil de subir ou até mesmo de descer. E aqui embaixo a gente tem uma imagem representando, certo, a encosta íngreme. Então, à medida que esses blocos são carregados pelas águas dos rios, acabam colidindo uns com os outros, certo? E nesse processo ocorre aqui a colisão entre as rochas. Então, elas se partem em rochas menores do tamanho das pedras que a gente vê em vários locais do nosso dia a dia, tá bom? Aí aqui está falando o quê? Quando a água percorre
uma montanha muito inclinada, a sua velocidade e sua força aumenta. Dessa forma, a água ela consegue transportar objetos muito pesados como as rochas. Olha aí que legal, não é verdade? Passando para a página 195, temos aqui. A água também é um importante agente, certo, do intemperismo, pois em locais onde ela é abundante, onde chove bastante, a sua presença leva à desagregação das rochas. E o que seria essa a desagregação? A Tchela enganchou aqui. É o que? A divisão de água em várias partes. Tá bom? Então, lá nesse local chove bastante. Lá tem grandes quantidades de rochas. Com a devida demanda de água grande, não é? Faz com que, aos poucos, lentamente, aquela rocha vá se dividindo, certo? Ela vai se quebrando com o passar do tempo. O processo de intemperismo também pode ser realizado por seres vivos. Olha só, como os animais e também vegetais. Um exemplo bastante ilustrativo é o crescimento de vegetação em meio às rochas. Talvez, para ficar mais claro aqui para vocês, é o que? Vocês talvez já tenham visto aquelas paredes, não é? Cheias de rochas, não é verdade? E nessas paredes não tem um monte de plantinhas, não é? Que parecem matinhos, aquelas plantinhas bem verdinhas, não é verdade? Uma graminha. Pronto, é basicamente isso que está sendo falado aqui, tá bom? Então, à medida que as raízes crescem, forçam a abertura entre as rochas, criando rachaduras. Essa abertura ela facilita a chegada, certo, da água a porções mais internas dos blocos de rocha, favorecendo assim o intemperismo pela ação da água. As rochas estão cobertas por líquens e musgo, que são o quê? Fungos, certo? Que apresentam a maior ação do intemperismo, pois esses dois elementos mantêm a água por mais tempo sob a rocha, deixando ela mais úmida, tá bom? Então, entre os líquens e os musgos, que são os fungos, faz com que aquela rocha permaneça mais úmida por mais tempo, tá legal? Então, como a Tchela explicou aqui sobre a questão da parede, não é? Lá com os matinhos, aí aqui no De Olho no Local vai estar falando aqui, ó. Você já visitou algum lugar da sua cidade e encontrou rochas com musgo em cima? Onde foi? Que tal trazer uma fotografia? Você pode estar fazendo uma pesquisa aí perto de você. Existe alguma casa dessa forma? Ou você já passou por um local e viu aí perto da sua avó, da tia e tal? E aí, você pode estar trazendo aí, tá legal? Mostrando uma foto, você pode estar contando essa experiência para a tia ali, tá bom? Passando para a página 196, ainda aqui na 195, abaixo aqui do De Olho no Local, a gente tem o quê? Conhecemos até aqui os principais agentes externos que causam desgaste das rochas e do solo que formam a superfície terrestre e vão modificando suas características naturais, não é verdade? Então, lembre-se de que o processo erosivo é o principal deles e pode ocorrer de diversas maneiras. Porém, a água sólida ou no seu estado líquido é um dos principais agentes da erosão, certo, do nosso planeta. Passando para a página 196, a gente vai ter uma pequena atividade, tá? Olha só. Complete as frases e preencha a cruzadinha de acordo com os respectivos números, tá? Então, temos aí 6 perguntinhas e mais abaixo a gente tem a cruzadinha, tá legal? Deixa a Tchela mostrar, aqui tá a cruzadinha, tá? Então, a Tchela vai falar, aumenta para mim só um pouco aqui, dá só um pouco de zoom, pronto. A Tchela vai ler a cruzadinha, tá bom. A Tchela vai ler aqui a perguntinha e a gente vai responder, tá legal? Aí eu já respondo aqui na cruzadinha. Vamos lá, primeiro.
é o principal agente de erosão, tanto no seu estado líquido quanto sólido. Esse agente é quem? É a água. Muito bem. 2. Tipo de erosão causada pela ação da água dos rios em seu estado, dos rios em suas margens. Essa erosão é a fluvial, certo? Vem aqui, ó, fluvial. Legal. Terceira. Esse tipo de erosão tem a ver com as geleiras. Essa erosão é a glacial. Quarta. Erosão causada pela ação dos ventos. É a erosão eólica. Muito bem. Eólica vai entrar aqui, ó. Pronto. Quinta, nome dado ao processo que desgasta a rocha por meio de elementos como água e seres vivos. Qual é? O intemperismo, certo? Opa! Ele errou aqui. Ele escreveu no lugar errado. Desculpa, crianças. Acontece. Intemperismo. E finalizando, não é? É o quê? Variação de tracinho entre dia e noite causam fraturas nos blocos das rochas. O quê? A temperatura. Legal! Conseguimos resolver aqui? Show! Então, as palavrinhas que a gente colocou aqui, você vai transferir para as perguntinhas que estão lá, ok? Agora, a gente vai fazer mais uma atividade com a tia Eli, tá? Lá na ficha de atividade. Página 109. Aliás, 107. 107, tia Eli. Pronto, vamos lá. Observe. Tá? É uma revisão de conteúdo. Observe as formas de relevo e relacione com o tipo de erosão responsável pela sua formação. Tá? Ele vai tentar só diminuir um pouco mais aqui a tela para pegar a folha completa. Deixa eu ver se dá certo. Pronto, vai ficar pequenininho, mas é só para melhor visualização aqui na hora que a gente for fazer a ligação, tá bom? A primeira imagem, ela está se referindo ao quê? A erosão fluvial. Então, você vai lá. Legal. E a segunda imagem? A erosão eólica. E a terceira imagem, tia Eli? A erosão pluvial. E a quarta imagem? Muito bem, a erosão marítima. E a quinta imagem, temos aqui a erosão glacial. Legal, muito bem. Vamos para a segunda questão. A segunda questão, a gente vai visualizar aqui duas imagens, tá bom? Olha só, observe as imagens a seguir. O que é que essas duas imagens aqui elas têm, não é? Parecido. Temos aqui a presença de águas, não é? Temos aqui rochas, temos aqui o mar,
casas, não é verdade? Pronto, então elas têm muitas coisas em comum, não é verdade? Na letra A, tá falando assim: a erosão que predomina nessas duas imagens é a erosão marítima. Então, você vai escrever aí, ó. Marítima, ok? Na letra B, fala assim: marque um X no quadrinho que indica a imagem com maior risco para os seres humanos. Qual é? A primeira imagem ou a segunda? A primeira imagem a gente consegue visualizar aqui o quê? Não tem presença de casa, então também aqui a questão de pessoas nesse ambiente é bem reduzida, não é verdade? E na segunda imagem a gente vê que a costa do mar, não é? Com várias casas. E se tem várias casas, temos pessoas, não é verdade? E a questão B fala o quê? Marque o X no quadrinho que indica a imagem com maior risco para os seres humanos. Então, aqui a gente tem a segunda imagem. Ok? Na letra C, fala assim: descreva o que pode ocorrer com as casas na segunda imagem. Elas podem ser engolidas pelas ondas, na verdade elas podem ser derrubadas, ou também elas podem ser destruídas pela erosão marítima. Tá legal? Então, bora lá escrever? Deixa a Tcheli apagar aqui. As casas podem ser engolidas pelas ondas ou podem também, certo, ser destruídas pela erosão marítima. Legal? Muito bem. Na letra D, temos o quê? Passa para a letra D agora, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Na letra D, fala o quê? O que devemos fazer para evitar esse tipo de situação, não é? Esse tipo de situação já não está no nosso poder, né, de cidadão. Aí a gente já precisa recorrer para as autoridades, para o Estado, não é? Para a segurança pública, tá legal? Então, como a gente pode responder aqui? A participação do Estado bem como a tomada de decisões referente, deixa eu afastar mais um pouco, referente ao direcionamento de políticas públicas. Sobre esse assunto, tá legal? Então, meus amores, aqui a gente finaliza nossas atividades de hoje, tá bom? A tia Eli agradece por você ter ficado até aqui. Finalizo com um grande abraço e um beijão, tá? E até a próxima aula.